Ai, que bom que você veio. Eu sou a Paula e o Garifando Sentido é esse espaço onde eu te encontro, eu me encontro e juntas buscamos sentir. Eu vou tocar a vinheta, te convido a ficar à vontade, seja lá o que isso for para você, e vir de peito aberto. Só vem. Você já deve ter ouvido que importa mais como o outro recebe o que você falou do que aquilo que você falou propriamente. Um princípio aí talvez bem básico da comunicação que responsabiliza mais o emissor do que o ouvinte. Faz sentido para você? Se a interpretação pertence a quem escuta, então essa meia dúzia de palavras minhas não me pertencem mais e agora são tuas? Você escolhe em qual caixa colocar e da minha parte só me resta acolher. Será? E na arte também? Quando eu vi um quadro do Van Gogh ao vivo pela primeira vez, eu chorei incrédula com o movimento daquele céu azul, toda aquela profundidade. O quadro para mim era vivo. Do meu lado, muitas outras pessoas passavam e olhavam do jeito delas. Certamente aquela tela não era a mesma para cada um de nós. E assim como ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, nem aquele quadro vai ser o mesmo se um dia eu tiver a alegria de me encontrar com ele novamente. Bom, por hora eu me encontro contigo e tenho também do meu lado duas convidadas que encontraram na arte uma forma de transbordar, mas que ainda de forma mais preciosa e singular são mulheres atentas para o poder da escuta. Chandra Faveiro, que bom que você veio. É assim mesmo, Ale, Faveiro, falei certinho? Fávero. Ai, Fávero, ai, desculpa, Não, esqueci de imagina, perguntar imagina. antes. É muito difícil, né, saber os acentos. Ai, mas que bom que tu tá aqui comigo. Muito obrigada, querida. Obrigada também pelo convite. Imagina. Bom, o que eu tenho aqui? A Ale é diretora criativa da Tambor, uma consultoria de estéticas e narrativas. Ela tem quase aí 20 anos de experiência no mercado, em indústrias de diversos segmentos, passagens por marcas como Lely Blanc, Brasil Foods, Pão de Açúcar, AstraZeneca, para citar assim, só algumas. Trabalhou também em grandes escritórios de design. A Ale tem uma voz serena e gostosa de ouvir. Bom, então eu vou passar já direto a bola para ti, Ale, para tu nos dizer se faltou alguma coisa desse pequeno resumo aqui. Não, acho que você cobriu vários pontos, né? Eu venho da indústria e dessa área mais de desenvolvimento de narrativas, de marca, de pesquisa. E nesse percurso, como você falou, acho que não sei se a arte me encontrou, se eu encontrei a arte. E tudo isso expandiu, né, o meu trabalho, e hoje em Ateliê Tambor, a gente olha para toda a parte criativa sob a lente da estética e da narrativa, mas a estética nessa perspectiva da arte, né, com uma visão mais crítica, e também um pouquinho da psicologia social, um pouquinho porque eu não sou, não é a minha linha de, não sou formada em psicologia, mas bebo bastante dessa fonte para entender o impacto de uma narrativa na sociedade, né? Então, a gente tem várias lentes para entender estética, não só o, o, o que o design entende, né? Ou o que o design dita, mas o impacto daquela forma para as pessoas. Ai, que preciosidade, gente. Imagino que vai ser de delicioso esse papo, já só com esse comecinho aqui. Bom, também conosco a Giovana Chaves. Que bom que você veio. Ai, muito obrigada por me receber aqui no teu espaço. Ai, a Gi é artista visual. Eu preciso já começar dizendo que é a responsável pelas duas peças que finalmente vocês podem ver aqui do lado, né? Que ainda não tinha aparecido desde o começo do episódio, né, Gi? Porque no primeiro eu só abri, né, para as pessoas, mas não tinha. Sim, Ah, e ela teve, mas agora teve estou moldurando o teu cenário. exatamente, moldurando meu cenário. É justamente isso que você fez a partir da tua escuta tão sensível. Ah, Bom, falando um pouco da Gi, tá? Ela flertou aí no começo da carreira dela. Vocês já viram que é nova, né, gente? Uma coisa assim, uma preciosidade. Mas dá para dizer que no começo, então não sei, quando tinha 10 anos, né? Talvez ela nos conte, Ale. É, alguns anos, sim.
Querida. Não, mas eu não falo por mal, assim, imagina, Não, mas é maravilhoso, né, você nova ainda. ela flertou aí com a animação infantil, então foi o começo da carreira dela com o design, com a ilustração, né, ilustrando histórias e acabou fazendo uma formação, inclusive em escrita criativa, né, para que pudesse dar sustentação para ela, para essa criação dessas narrativas, né. Acabou migrando depois, então, para as artes visuais. Ela atua também em projetos como muralista, e produz uma arte ali com um monte de técnica, um monte de elemento diferente, e ela muito melhor do que eu, pode falar. Contra a gente. Eu transito por várias mídias diferentes, né, mas principalmente a pintura hoje em dia, eu acredito que é a principal mídia que eu trabalho. Mas eu trabalhei um tempo com design e ilustração também, e acredito que a escrita me deu essa base, assim, para eu fazer essas traduções visuais, né, eu conversar com os clientes e acabar fazendo essa junção, assim, de ideias e traduzir visualmente. E hoje em dia, através das telas e dos murais, eu consigo trazer, como eu trouxe pra ti, um sentimento para nossa pra vida, né, pra visão. Bem, é verdade. A gente já contou bastante lá no Instagram, né, do Garimpando Sentido, como foi esse processo, da Giovana de criação, como foi a nossa conversa, a partir do que ela pensou. Eu indico que vocês, passem por lá, né, para darem uma olhada nos vídeos. Ela tão gentilmente gravou os vídeos enquanto ela fazia as telas, né, mas enfim, não posso deixar de fazer esse destaque ali. A gente tem o Garimpando, né, na primeira tela ali, nessa outra o Sentido. Eu achei de uma beleza ela ter deixado esses espaços em branco, né, eu achei tão significativo, e tem tantos sentidos nisso, né. Falei para ela daí no vídeo que eu gravei, eu até disse, assim, que no primeiro momento a gente se depara com esse respiro, né, esse espaço de tédio que a gente precisa antes de um mergulho, né, que pode ser um mergulho dentro de si mesma ou dentro das histórias e das narrativas que a gente constrói aqui em conjunto e que vocês que estão nos ouvindo também constroem, né, a partir do que a gente está falando. E como eu disse no começo, né, será que eu passo a seguir responsável pelo que eu disse a partir, né, isso é algo que me toca muito quando eu estou aqui, porque fico pensando muito nessa minha responsabilidade do que eu falei, daí eu penso, mas até onde que eu sou responsável se o que eu falo encontra o mar de outras pessoas e eu não conheço esse mar, né? Eu não conheço as cores que eu vou encontrar dos outros, né? Mas enfim, mas o quanto também esse espaço em branco me remete a um viver sem sentido. E quando a Uhum. gente vive sem sentido, a gente vive sem cor, sabe? Enfim, e como depois no sentido ela se transforma e essa transformação ela aparece na roupa, e eu falei para a Gi que ela teve uma sensibilidade muito grande de me retratar dessa maneira, porque ela sabe como eu comecei a minha história no design de moda e o quanto eu realmente acredito que o que a gente veste comunica, né? E ela trouxe o sentido desse mergulho também no que a gente veste. Zé, desculpa, mas Não, fica à vontade. eu fico super lisonjeada, assim, super emocionada, porque a gente nunca sabe como vai chegar pra pessoa, né. E tu falando tantas coisas, assim, foram várias das que eu pensei, mas até desdobramentos diferentes, assim, do que eu tinha imaginado, né, desse espaço em branco, do respiro, até pode ser um rascunho, um rabisco que daqui a pouco se transforma em algo e quando a arte ela vira arte, né, ela sai do campo da ideia e tu faz, né, e realiza e pula e toma coragem e, enfim, e ela acontece. E a gente encontra esse sentido, então é muito legal, assim, te ouvir falando. E é muito do que O que a arte chega fez para por mim, ti, assim, ela Ale? chegar e ela ser uma coisa diferente do que É, eu tinha mas eu acho imaginado. que esse é o potencial da arte, né, e ela ser várias, né, ela, nunca vai ser só um quadro, eu acho que ele pode ser 6 bilhões de quadros se todos os humanos do planeta Terra tivessem condições de ver, eu acho que cada um ia ser uma arte diferente, né. Como que chegou para ti, Ale, quando tu viu as peças? Então, eu senti muita delicadeza no gesto, e acho que, não sei, é óbvio que eu vou acabar inferindo coisas aqui, né, acho que tem a ver também com o nosso diálogo,
Mas quando eu vejo o branco, acho que o espaço, o vazio, ele é muito importante, né. Aí não falando no campo da arte, mas no campo do design, a gente fala muito: "Gente, não queiram preencher tudo, precisa de um respiro, as pessoas precisam saber para onde olha", né. Então e na arte não, né, você tem telas que elas têm um outro objetivo, elas serão mais carregadas. Mas me chega como uma gentileza, assim, de gesto mesmo, sabe, que tem profundidade, que tem a perspectiva, né, então tem o sentir ali mesmo, né, das pinceladas, da leveza, das cores. Tudo ali tem uma intenção, né. E o que chega depois que sai, né, depois que tá pronto, você não sabe como as pessoas vão interpretar, né. A gente tem uma intenção, mas como a pessoa interpreta também, daí já não é mais nossa, né, é do É, mundo. Exato. é. É, Eu acho que esse é um dos pontos chaves aqui para a gente pensar, e eu queria muito ouvir de vocês o que que vocês acham que é arte, né. Eu já comecei falando um pouco do que eu penso a partir disso de que ela nunca é igual, né, para todo mundo, que ela sempre vai ser outra, que ela sempre transcende o artista, mas e para vocês, o que que é arte? Quer começar? Gerações novas, aquelas quer ouvir versão nova. é uma pergunta que eu me fiz bastante, assim, ao longo do tempo e com as áreas diferentes que eu trabalhei, né, permeei a publicidade e depois, fui pelo design, fui para esse campo mais artístico, mas ainda assim, eu trabalho bastante com comercial, né. E a arte ela tá em tudo, mas eu acredito muito que a arte é quando a gente sai do campo só da ideia, quando a gente expressa e quando a gente faz, né, é justamente esse ato de coragem da gente criar, independente dela ficar só pra ti no teu quarto. Mas é quando a gente realiza algo, né, e quando sai da nossa cabeça. Então, acho que é o fazer, assim, uma ideia, assim, que eu tenho, mas acho que é isso. E tu? Eu acho que eu brinquei, né, eu não sei quem encontrou antes, porque desde pequena eu ficava fechada fazendo mil estudos de cores e, pra mim era o que hoje se chama regulação emocional, né, tem vários tipos, talvez lá de pequena pra mim já era algo de regulação emocional. Não sei se eu chamaria de arte, mas esse contato de criar, sabe, parece que eu acho que eu vivi sempre nesse campo da imaginação, ou eu crio, eu sempre preciso criar algo, parece, sabe. Até quando eu descanso, às vezes eu tô mudando a casa de lugar, assim. Mas a arte pra mim, assim, pelo menos nas linhas de pesquisa que eu venho, né, porque sempre tem muitas teorias em torno, né. Eh, e eu fui pra arte do ponto de vista prático, né, do fazer com 40 anos. Eu tenho 44 hoje. Então pra mim foi um susto, porque eu falei: "Será que eu tô maluca, né, com 40 anos, tenho toda uma carreira de narrativa, de estética, eu tô fazendo, eu não sei nem pintar um quadro, né, a minha arte não é formal, né, eu não estudei desenho". Então, eu acho que pra mim foi um transbordar do sentir, assim. Ou eu fazia arte ou eu fazia, assim, é como se eu não tivesse mais escolha como pesquisadora, sabe? Então a arte para mim vem muito dessa ativação dos sentires, principalmente, vai parecer clichê, mas eu acho que a gente vive o maior desafio dos tempos, que é a produção de subjetividade, né, assim, essa liberdade que você tem de se encantar, de uma produção, da sua imaginação, de se encontrar com outras possibilidades, né. Tudo está muito pronto. E na arte não, na arte tem o tempo dela, né, agora eu tô testando técnicas, e aí eu fico assim: "Ai, eu quero fazer rápido", e não dá, porque o material tem um tempo dele de secar, sabe. E aí se você erra, você perde a peça inteira, já aconteceu um monte comigo. Então pra mim tem esse campo da produção da subjetividade, mas tem muito que a Sueli Rolnick traz no livro dela, assim, né, de você entender, eh de um olhar muito decolonial, assim, de não utilidade, né. Não é algo que é útil no campo,
mercadológico, assim, né, digo, enquanto alguém que veio do marketing, da comunicação, tá, só dar esse recorte aqui. Ela tem Uhum, 1000 uhum. finalidades, Sim, né. porque existe, né, por que que existe, então ele precisa comunicar algo que vai ajudar a vender tal coisa, então a gente tem que olhar para o público, né, a gente vai ter que né, ali a gente que vem desse mercado, a gente sabe que a gente precisa seguir um roteiro, mesmo que dentro de uma proposta de narrativa, né, e a gente pode falar sobre isso, como que vocês 2 conseguem, e eu sei que vocês fazem isso também, né, conversar com esses 2 campos, mas eu entendo que quando tu traz esse fazer artístico, que é o que transborda de ti, tu tá falando daquilo que não precisa ser útil, né. Não, tem uma mensagem, né, porque esse é o meu enfim, eu fiz isso por muitos anos, faço isso ainda, então eu também acho que para mim foi muito acolhedor entender que era uma expansão do que eu sou, eu não estava: "Ai, não é mais que eu não vou trabalhar com esse campo, né, posso trabalhar de outras formas", mas para mim foi muito a expansão e muito o que a Sueli traz, assim, de você da escuta do corpo, sabe. É como se não coubesse mais no meu corpo, enquanto pesquisadora, tantas escutas, e eu precisasse modular aquilo, sabe. Então as escutas começaram a ganhar forma, sabe, a ganhar um gesto, uma placa, uma denúncia. Então eu acho que, para mim, o sentir eu comecei pelo grito, que era muito esse lugar de denúncia, né, que depois a gente comenta, mas eu acho que tem muito isso do corpo, nosso corpo foi tão sequestrado nessa precisa produzir, precisa fazer, né, que a gente não sente, não escuta mais o corpo, né, o que dá vontade de fazer, qual que é o gesto, né. A arte vem muito, né, do um gesto te leva a outro ou acaba com o outro que você fez, mas é uma sucessão desses gestos, né, então, para mim tem muito isso, o voltar para o seu corpo que é sequestrado, né, no meio a tantas informações, então escutar esse corpo. E no meu fazer, acho que é essa intenção mesmo, dessa produção de subjetividade que também é tão cooptada, assim, né, tem sido, né, ultimamente. Eu lembrei muito, sabe que foi uma imagem que me ocorreu desse respeito que tu falou sobre a materialidade do teu daquilo com que tu tá trabalhando, parece como uma jardinagem, né. A gente diz assim: "Não adianta se eu quiser colocar plantar mais rápido, né, ela não vai vir mais rápido, né. Eu tenho que esperar o tempo de brotar, né". Então é como um respeito ao ciclo mesmo da natureza. Não tem o documentário Amarelo, né, do Emicida, ele fala que quanto ele aprendeu quando ele foi lidar com o Ah, canteiro é lá. com Não foi canteira. uma Sim, não sim. é que ele fala sobre o ciclo, sobre dar tempo e fala: "Não, não é porque eu quero fazer rápido, né", tipo 9 mulheres não têm um filho em um mês, né, é uma frase que eu escuto o tempo inteiro no mercado quando alguém pede para fazer uma coisa mais rápido, mas a gente tem que ficar falando isso, né, o tempo todo no mercado e é muito bonito como vocês encontraram uma forma de viver isso também, né, numa prática de respeito com o tempo que acho que é o nosso bem mais precioso, né, porque é o que é a nossa vida, né, afinal que é tempo, né, senão a vida da gente, né, e aí bom, eu vou mudar de assunto, daqui a pouco eu mudo de assunto, começo a falar de técnica, vai filosofando aqui, vou voltar. Gi, sabe o que eu queria aproveitar o gancho e te perguntar desse momento que tu teve esse teu encontro com a arte, eu estava, fui olhar ali para não me esquecer, 1,8 quadro, né, Isso. que foi o primeiro quadro teu que eu vi, lá no inclusive tá no consultório da Ana Rita, nossa amiga em comum, se a Ana estiver nos ouvindo, Ana, um beijo. Ela precisa vir aqui contar a história dela, uma mulher, assim, ó, sensacional, já pedi inúmeras vezes, muito tímida, querida, um dia ela vem, gente, um dia vocês esperem escutar essa história. Mas Gi, me conta como que chegou a encomenda desse quadro, conta pra Lê, que história linda que é. Então, na verdade a Lê com toda a sensibilidade que a Lê falou agora, me remeteu muito a essa tela e outra que eu fiz pra Ana Rita agora. Na verdade não foi uma encomenda,
O de Ponta Vírgula é uma ONG em prol da doação de órgãos, né, e eles fizeram, uma exposição no Instituto Ling e convidaram 20 artistas, se eu não me engano, pra doarem suas obras e expressarem o que que pra eles era a doação de órgãos, né. E eu fui convidada, conheço bastante os amigos do Eduardo Gittler, que foi quem o filho da Ana Rita, que inspirou a ONG, né. E, enfim, fui convidada. O filho da Ana, ele acabou falecendo enquanto aguardava na fila uma doação, né, e trans ele já um transplante, né, um transplante, e ele já vinha de um histórico, né, de uma doença, enfim. E aí como a Ana conseguiu, eh, dar sentido para essa perda, né, através do ponto e vírgula, que reuniu, assim, vários amigos dele, né, e jovens, assim, e foi lindo. E essa exposição que eles fizeram foi belíssima, e aí foi quando a Gi participou. exatamente, assim, eles deram um sentido muito bonito, né, pra toda a história. E aí eu fiquei muito tempo me perguntando como que eu ia apresentar isso, né. E eles têm uma frase bem forte que é "um salva 8", né, que é cada uma pessoa que é doadora, ela pode salvar 8 pessoas. E eu fiquei com isso na minha cabeça, e eu representei 9 mãos, uma mão no centro e as outras em volta, e todas são ligadas por um fio. E aí tu estava falando bastante sobre a gente trabalhar com diferentes materiais, né, é uma tela toda pintada, mas ela é bordada, como se esses fios se interligassem. E é como se fosse uma janela, assim, e cada pessoa tem sua realidade diferente né, mas de alguma maneira elas se conectam. E eu acabei representando o Eduardo, eu coloquei a mão dele ali, o João Victor, que é muito amigo dele, me mandou uma foto dele, todas as fotos dele estavam com a mão assim, né, com positivo. E aí eu fiz e quando chegou lá a tela, a Ana Rita reconheceu a mão dele, ela e outras pessoas que eram da família. E aquilo me tocou tão fundo, né, de uma obra minha, assim, que foi na verdade foi a maior que eu já tinha feito, né, ela tinha 1,80 m por era bem 1 não, 1,20 m por 80. E foi acho que foram 15 dias em cima daquela tela, assim, dia e noite, dia e noite. E como se eu estivesse dentro daquilo, assim, eu nunca tinha passado por essa experiência de dar o tempo das coisas, assim, de experimentar os materiais e planejar e pesquisar e estar imersa naquilo, né, é como se eu sentisse tudo aquilo e precisava ir para fora. E até eu assinei com a minha mão, assim, eu botei atrás, eu pintei a minha mão e assinei como se fosse a minha mão. E foi uma coisa muito muito de dentro para fora. Então, assim, até fiz um quadro pra Ana Rita agora para o consultório dela, que ela é psicóloga, e chama Tecer, né, que aí é toda outra, mas, eu usei uma técnica que foi como se o quadro fosse todo bordado, só que com pintura. E às vezes as coisas têm que dar o tempo delas, né, pra acontecer, não é eu vou pintar em 2, 3 dias. Mas, com certeza, assim, tem a arte tem seus lados, né, tem o lado também que acredito que ao longo do tempo, para eu criar uma carreira, né, o muralismo me exige muita agilidade, e às vezes eu tenho que criar soluções em cima disso, né, e é muito bonito isso também, porque como que eu vou fazer algo em 3 dias que tem que representar isso? Então a gente vai se conhecendo nesse processo, né. Hã, e essa tela da Ana me deu esse suporte, assim, para eu entender que a arte ela tem um propósito, ela vai chegar para as pessoas de maneiras diferentes. E essa tela, inclusive até hoje, ela, vem gente comentando e conversando e perguntando: "Essa tela ainda está disponível? Como é que ela". Então é legal isso, assim. Então foi um
um pouquinho dessa história, assim, né. E foi a partir dessa experiência na exposição que tu começou a mergulhar efetivamente nesse universo, né, de trabalhar com arte mesmo, né, efetivamente. Eu trabalhava com design, principalmente, e com ilustração digital, né, porque como eu fiz uma parte de uma faculdade também com produção multimídia, eu era bem imersa nesse mundo do digital. E quando eu comecei a ter essas mídias físicas, assim, foi bem interessante, principalmente o bordado ali, é uma coisa eu misturo às vezes nas minhas telas, né. E eu acho que eu fiquei 1 ano ali fazendo tela e daqui a pouco eu conheci o muralismo. E me apaixonei por ficar fora de casa e pintando em outros lugares e conhecendo pessoas diferentes, né. É é um mundo diferente também, né. Eh, mas mas foi a partir dessa experiência da exposição, acho que Tu foi que eu acha que é nos murais, assim, que tu consegue conectar um pouco mais o mercado, vou dizer assim, e dar certeza. mais e tipo, né, sei lá, pintar um mural para uma loja, um mural Sim, marcas, restaurantes, assim, de tudo que tu pode imaginar, né, tipo, só esse ano eu já viajei umas 3 ou 4 vezes para o Chuí, já viajei duas ou 3 vezes, já viajei para Florianópolis, e é interessante porque tu faz desde olha, parque infantil, supermercado, tudo que tu possa imaginar, a gente consegue fazer, né, trabalhos para Gatorade, para outras coisas, então marcas e enfim, é bem interessante. Eu trabalho com vários outros artistas também, então, hã, acaba tendo uma troca diferente, assim, de tu só trabalhar no teu ateliê, né. Claro, no nosso ateliê dá para trabalhar com outras pessoas e colaborar com outros artistas, mas quando tu trabalha no meio de 4, 5 assistentes, cada um tem seu processo criativo diferente. Então a gente tem que é como se fosse um time, sabe. É bem legal, assim. diferente. Ale, tu também tem uma experiência que tu foi conectando a arte a partir dessa necessidade de transbordar as escutas que tu fazia para as marcas, né. Uhum. Então, assim, não entregando a arte para as marcas efetivamente, mas, daquilo que te restou, né, do que ficou dentro de ti dessas conversas. Como que tu consegue explicar pra gente desses momentos, desse momento que tu viveu, se é que tu entende que teve um marco, assim? É até curioso, porque agora eu tô fazendo mentoria com 2 artistas, da Arte 8, e tem sido muito especial, assim, até quando você falou: "Ai, o que que é arte?", eu ficava assim: "Ai, será que eu posso falar que eu sou artista? Porque eu tô há 4 anos, eles têm 25, um acervo de centenas de coisas, né, então, mas é curioso, porque no meu próprio trabalho, para o bem ou talvez para o incômodo de algumas pessoas, eu sempre fui chamada de alma, eu acho que eu sou uma grande pesquisadora. Se for falar assim: "Ai, quem que é a Lê?", uma grande pesquisadora que aprendeu a materializar coisas ou fazer direção criativa, porque é óbvio que eu não sei materializar, não sou uma designer gráfica, embora trabalhe com isso há bastante tempo, então você vai ganhando, né, um conhecimento. Mas eu foi bem curioso, porque eu fui para Lima, no Peru, fazer um projeto de uma rodovia. E lá, eu acho que eu me deparei com um tema de pertencimento, que de alguma forma já me tocava. E aí eu fui entrevistar um antropólogo e ele falou sobre identidade cultural, e eu estava começando no branding. Eu trabalhava mais com pesquisa, para negócios, comportamento, e aí ele falou sobre esse tema e, enfim, tinha uma questão na rodovia de, eh, desalojar as pessoas, esqueci a palavra, eh me vem em espanhol, mas nunca seja super boa, mas é, tirar as pessoas de onde elas moram, né, que Uhum. viviam às margens de um rio, a velha história, né, de Sim, como sim, sim, bem comum. Um Uhum. realocamento, assim. realocamento, Realocar. eu esqueci a palavra, em espanhol você fala Não, deslocar, né, mas é pra desalojamento, gente desalojamento, eu acho, né. Uhum.
também, enfim, acho que cabe. Mexeu muito comigo, porque quando eu conversei com esse antropólogo, ele falou sobre a história das pessoas, como elas chegaram ali. E eu falei: "Não é só mudar de lugar, a vida delas é aqui, a forma que elas constroem casa, de colocar um piso, né, um andar acima do outro. Então, tudo ali conta a história delas, e elas viveram a vida com esse medo de serem despejadas, digamos. Até o momento que eu cheguei no projeto que ia realocá-las para outro lugar, mas ali elas viveram a vida toda delas. Então aquilo me tocou muito, porque eu falei: "Nossa, eu não estou fazendo uma marca, eu estou criando uma marca que precisa dialogar com essas pessoas". E vou tentar ser breve, mas eu lembro que tinha uma senhora super ativista, assim, na comunidade, e eles falaram: "Você vai ter que entrevistar e ela é super perigosa". Aí eu falei: "Ah, é assim que eu gosto, bem ativista, assim". Aí mas eu, né, ali com a empresa, tinha envolvimento com a prefeitura, sabe, então era uma coisa super e aí super, assim, né, meio mas eu doida pra conversar com a Por mulher. dentro, Por ai, que dentro, delícia. a pesquisadora que habita em mim não via a hora de ouvir, assim, não queria ouvir mais ninguém. E aí eu entrei, as pessoas iam entrar também, ela falou: "Não, não, só a pesquisadora que entra". Aí eu falei: "Bom", eu estava muito tranquila, porque eu já fiz cada assim, pesquisa em tudo que é lugar, assim, né. E aí eu entrei e eu não sei, eu acho que essa escuta, a gente vai aprendendo de fato os recursos que a gente tem. A escuta é algo que eu acho que eu tenho mesmo de precioso, sabe, desde pequena, não sei, é uma coisa muito minha, assim, eu gosto de ouvir, sabe. Às vezes até entro no Uber e falo assim: "Ai, tomara que não fale comigo, porque eu escutei o dia inteiro", sabe. Eu falo e aí a pessoa começa a contar a vida, então eu sou aquela pessoa que às vezes nem troca mais olhares na rua, porque a pessoa conta Mas a é vida. porque tu já tem esse olhar que chama a pessoa para te falar, porque quem é bom de escutar sempre acha um que é bom de falar, Lê. Você é a lei da vida. É, nossa, muito. Enfim, e aí eu comecei a conversar com ela, ela me serviu com várias coisas, com toda a cultura, e aquilo me tocou muito, porque eu falei: "Caramba, eu tô escutando a história dela, que eu faço com isso, né? Vou só fazer uma marca?". E como eu era nova no processo de criação de branding, eu fui estudar processos artísticos, porque eu falava: "Ah, eu quero aprender", olha só, "eu quero aprender como eu vou extrair a essência das coisas", isso que me preocupava, porque a técnica, o frame que eu tinha que preencher, eu pensava: "Gente, só ter conteúdo, eu sei contar uma história nesse frame, mas como eu extraio a essência?". Era esse meu medo de e aí eu comecei a ouvir aquelas pessoas e fazer uma análise semântica mesmo. Então eu, enfim, dali criei um manifesto, conversamos com a empresa, com toda a área de responsabilidade social para pensar não só a marca, mas ações, de uma realocação, mas com cuidado, com integração. E aí quando eu voltei para São Paulo, eu falei: "Caramba, eu entendo mais de Lima do que de São Paulo". Nesse período, a minha mãe, meu sobrenome é Alexandra de Lima Fável, e a minha mãe, Lima, estava perdendo a sua própria identidade, por conta de uma demência, né. E aí eu falei: "Caramba", né, assim, óbvio que agora eu elaboro, né, mas as coisas só estavam ali acontecendo, né, vida ao vivo, as coisas acontecem. E junto com isso minha mãe estava perdendo a fala, e foi um período que eu estava com uma escuta muito criativa, era uma es não era só eu não era só a pesquisadora, eu era a pesquisadora que precisava criar algo com aquilo. E aquilo me tocou muito, e acho que inconscientemente eu fui estudar várias coisas para entender como que eu ia dar forma, né. E aí eu acho que a partir disso eu comecei a trabalhar branding não, eu fui trabalhar com branding estudando sociologia, estudando identidade cultural, estudando sobre o que é um sujeito, né, o que que é uma identidade de sujeito. Então eu fui para um outro campo, porque eu acho que, assim, o meu primeiro projeto numa proposição de uma cidade, né, que vai impactar ali um município,
não é qualquer coisa, assim, né, e tinha um time de arquitetos, de urbanistas, e eu falava: "Gente, não podia ser um esmalte?", sabe, assim. Não tô falando que é fácil criar um esmalte, tá, não é fácil. Mas, assim, uma rodovia com aquele tanto de gente, aquilo acho que me rasgou, sabe, porque eu falava: "Gente, se eu fizer uma coisa que choca, né", enfim. Então, eu acho que aquilo mexeu muito comigo. Mas Ale, preciso intervir aqui e fazer uma correção. Eu acho que a forma como tu escuta, jamais, mesmo que fosse só um esmalte, não ia ser só um esmalte, tá? Então, assim, desculpa, assim, tirar talvez esse, não te ajudar a tirar esse peso, porque eu entendo que de fato era um projeto de grande responsabilidade, que tinha um cunho assim de como essa marca ia chegar para a vida de outras pessoas, né? E que a gente não pode tirar só com uma acetona, né? E tudo bem, né? Acho que tem uma marca, dá uma marca mais profunda, mas é muito bonito ver como a todo momento não era só uma escuta, né? Nunca foi só uma marca. Então eu acho que isso tu traz em todos os projetos, não é? Mesmo que fosse fazendo um projeto de esmalte, porque, enfim, eu já ouvi de ti outros projetos que poderiam também ser lidos como projetos mais simples, como não tão complexo como esse, e que tu conseguiu chegar no nível de problematização, assim, né? Mas é, isso não é ruim, assim, quer dizer, pode ser ruim a forma como o quanto tu absorve isso e como tu recebe, né, Projeto, né, porque você acaba demandando mais tempo para cuidar, de fato, dos atores que estão ali, né, nessa interação toda. sim, sim, sim. Mas eu Mas absorver isso, né? Mas como foi o impacto dessa, que eu acho que era isso que tu ia falar antes de eu te interromper, mas como tu foi absorvendo isso, né? eu acho que então, e aí eu trouxe esse exemplo, mas eu fui adentrando, acabei pegando a identidade cultural como um guarda-chuva, e falando: "Ah, eu não faço branding", porque eu acabei entrando em vários grupos da negritude, sobre várias questões de gênero, ah, de pertencimento. Então eu volto para São Paulo com um desejo de interferir na minha própria cidade, porque eu não fazia nada aqui. Eu falei: "Eu sei tudo de um, não sei daqui". Então eu trouxe isso como uma disciplina, né, tanto que agora eu não estou mais dando aula, mas quando eu dava aula, eu levava isso para as aulas, né, assim, genuinamente. E eu acho que essa escuta e essa disciplina de entender a identidade, né, sob essa perspectiva cultural, ela foi me abrindo outras portas de escuta. Então eu fiz um projeto sobre cafés, né, para entender questões raciais, óbvio que com um grupo de pessoas que tem lugar de fala, né, não estava ali sozinha nesse projeto. E tô olhando que eu esqueci de botar, né, aquela coisa ao vivo, meio Não, e não tem problema. mas enfim, eu acho que todo esse projeto me abriu muitas outras portas, porque eu levantei essa bandeira de identidade cultural, então eu comecei a ser chamada para fazer projetos com maior sensibilidade. E que de alguma forma precisavam de um olhar mais inclusivo. E aí imagina, eu passei anos escutando 1000 questões muito sérias, assim, desde como criar um uniforme para uma grande rede de saúde. Então, imagina que você escuta de tudo, desde uma pessoa da recepção que no final do dia está com a cabeça toda machucada, porque o cabelo dela não é aceito. Então, ela tem que fazer um coque, porque o que que é um cabelo bonito para nossa sociedade que tem uma educação racista? É um cabelo liso, é um cabelo puxado, né? Isso é um cabelo bonito. Há essa construção, né? Então, desde isso até uma pessoa, um homem trans que usa uma camisa branca e não tem o cuidado da transparência, uma pessoa gorda. Então, eu fui me deparando com muitas histórias de denúncia e isso me levou para as artes, porque era assim, eu não... Chegou uma hora que eu falei: "Não dá, eu não posso manifestar tudo isso". Óbvio, levava diretrizes para as marcas, né, conseguia sensibilizar a equipe, porque eu tinha que ter todo um racional, não é se eles soubessem que aquilo era agressivo, violento, eles já estavam fazendo, eles não iam me chamar. Então também tinha um cuidado de como eu toco e sensibilizo essas pessoas para elas entenderem o que que significa não ter uma calça que não serve em todo mundo, sabe.
Então acho que esse tema, desde lá de Lima até as últimas escutas, assim, desses projetos, foram transbordando. Eu falava: "Gente, eu preciso criar algo". E aí eu criei a minha primeira série, que era sobre denúncias de silenciamentos sociais. Aí eu fui para Essas um são aquelas placas que você me mandou. Tá. Eu vou tentar na edição do que vocês estavam falando e colocando as peças, tá? tá Eu já bom, sei. elas estão aqui pertinho, até deixei perto se você precisar. Tem umas que cabem. Mostra! Tá aí? Pode Tá, mostrar. Tô louca pra ver. Aí, não, Gi, depois eu ponho 1,8, coloco lá, que tu me mandou as fotos, eu coloco do Ai, quadro. tô louca pra ver ai, que legal! ficaram Ó. na porta de um museu, né, atenção, permitido apenas às pessoas privilegiadas. Então, na entrada de um museu em Florianópolis, eu morei lá um tempo, participei de um grupo de artes contemporâneas, que a Camila Nunes fazia a curadoria, né. Então ficavam essas 2, atenção, e essa aqui que é cuidado, né, área de despreservação social. Já caiu o vizinho aqui, mas e tem uma questão, assim como a Gi contou, né, tudo que você escolhe por nas artes, ainda mais a arte contemporânea, tem um significado em si. Essa placa é uma placa de interdição. E a minha série chamava Ditar o Interdito, que tem dores sociais que as pessoas nem conseguem elaborar. Então eu escolhi essa placa exatamente por isso, né, porque é uma placa de interdição. E aí esse deslocamento é exatamente, assim, para sinalizar, eh, esses lugares, né, de privilégio, enfim. Então teve essa, e eu fiz um outro jogo também, com cavaletes, que tinha sujeito, sujeição, sujeita, essa provocação de que no feminino não há palavra, né, sujeito, e só sujeita. E agora não tem como não falar, né, que a gente acabou de presenciar essa chacina no Rio, né. É uma estrutura social em que não se enxergam sujeitos, né, é uma sujeição. Então, esses cavaletes eu não tenho aqui, E mas que tu eram colocou no sentido do ser sujeita, no caso de estar sujeitado, né? Isso, nossa, muito interessante. Aham, aham. Mas que intere mas que interessante que tu fala, assim, tu tem um cuidado muito grande, né, nessa tua escuta e como é bonito ver a maneira que tu fica imersa nisso, e que a tua exposição é justamente uma exposição de imersão das pessoas, talvez estarem dentro daquela problemática ou daquela situação, né. Então é bem interessante, assim, deve ser claro, a forma como eu faço arte é um pouco diferente, talvez um pouco mais visual, um pouco mais usa técnicas diferentes, mas essa arte imersiva quando tu chega, assim, tu não sabe como é que o outro vai receber, né. E é legal tu trazer uma provocação, assim, eu acho muito legal isso. e o suporte, na real, surgiu pelas violências que eu já sofri, apresentando projetos, né, porque ele vai despertar raiva, ou sei lá, eu dava aula num lugar e uma vez eu fiz uma colocação de: "Olha, isso que vocês estão fazendo não é legal, é uma escola de inovação". E aí causou um alvoroço, assim, super violento de um professor, né, porque, enfim, como mulheres a gente, causa incômodos, né, com mesmo sem querer na fala, então, se o homem não consegue às vezes alcançar aquilo, ele vai tentar te violentar, e foi o que aconteceu. E aí eu falei: "Bom, trabalhando com denúncia, eu vou trabalhar com suporte narrativo, porque se incomodar alguém, chuta a placa", sabe, assim. Então acho que teve um pouco dessa dor e da minha área, né, eu vim da comunicação, então eu acho que o suporte narrativo foi um pouco, ele fala, né, assim, tipo, não sou eu que estou falando. E tem muito isso da arte, né, a gente não quer estar ali do lado da obra, porque a hora que ela está ali não é mais sua, né. Então, mas também acho que tinha um pouco dessa intenção de criar diálogos em torno, sabe, eu fiz conversas com essas E placas, profundo também. olha, eu sabe o que que eu
me pensando, gurias, assim, ó, logo no começo da apresentação aqui da Gi, ela falou sobre acreditar que a arte é aquele fazer que vai acontecer e vai existir, independente dela expor isso para o mundo, né? Então a Gi traz uma visão de que, bom, se ela como artista pintar uma tela e ela não mostrar para ninguém, mesmo que não no sentido de comercializar, né? Mesmo que ela dê para alguém, mas digamos que ela não mostre para ninguém, deixe dentro de uma caixa. Essa arte existe na visão da Gi, né? Ela não precisa que o outro veja para que exista. A Lê traz um fazer que o que, que eu olho assim, essas placas elas não seriam arte se elas não estivessem, não sei se no museu, né? Não vou institucionalizar, porque eu sei que existe uma área, uma vertente, né, que institucionaliza, né? Depende, é arte se está em tal lugar, né? Mas a gente até pode entrar nisso, mas aqui não falando nesse sentido, eu digo assim, eu entendo que por ela ser imersiva, como a Giovana colocou, ela precisa do outro para existir, precisa desse contraponto, talvez desse ir para trás ou até chutar a placa, né? Como a Lê disse. Vocês veem dessa maneira? Eu talvez tenha que complementar o que eu falei, assim, né. Eu acho que toda vez que tu cria algo, que tu coloca pra fora, tu vai estar criando, até quando eu fiz meu TCC sobre processo criativo, eu falei sobre isso. Hã, Tu tá fazendo pra alguém, seja tu mesmo no futuro, pra ti mesmo ver, e tu abriu com o exemplo do Van Gogh. O Van Gogh, ele acho que vendeu uma tela a vida toda, Aham, muitas sim. estavam guardadas. E olha como tu recebe essa tela anos depois, ele nunca soube, né, que tu, Paula, iria receber essa tela. Então, a gente faz a arte pra alguém, a gente pode não saber pra quem seja, né. Ela vai viver por muito tempo de alguma maneira. Então eu acredito muito nisso, assim, ela vai ser pra alguém, seja tu no futuro. Então, Entendi. eu Mas, acho que mas vocês acham que no caso do fazer artístico que a Lê propôs, ali imersivo, ela não precisava desse outro alguém vivendo junto com ela, então? Ou, por exemplo, Ale, tu sente que se tu tivesse feito essas placas, materializado essa potência de fala e deixado na tua casa e tá, era isso que eu precisava ver, sabe? Era esse interdito que eu precisava ver. Estaria essas feio? Quando eu fiz as placas, eu fiz com uma intenção, é que eu já estava num grupo, e esse grupo foi uma exposição coletiva, né. Esse grupo ia produzir algo, então eu já sabia que eu precisaria chegar numa síntese para expor com aquele grupo. Mas eu também eu pensava muito em ir para além do museu, pelas interações que eu tenho, com alguns grupos de jovens da periferia ou outros lugares que eu acabo interagindo. Eu sempre pensei a placa como um dispositivo, assim, um disparador de diálogo. E eu cheguei quando eu fiz os cavaletes, sujeito, sujeição e sujeito, o sujeito eram tracinhos, assim, risquinhos mesmos que formavam um círculo, sujeição 2 riscos, assim, e o sujeito é um risco deitado, e as palavras acima. Quando eu apresento, ele tem um texto que acompanha ele, texto poema, não é bem um poema, mas, eh, tem um tom, assim. E aí quando eu mostro para as pessoas, que é um baita disparador, porque, tiveram mulheres que choraram, que tinham acabado de viver aquela violência. Então eu acho que essas obras, elas têm a síntese do que muitas pessoas já passaram. Então, quando eu expus essas placas em um dos museus, uma pessoa, foi à abertura, ela veio falar comigo e falou: "Nossa, ninguém nunca fez essa denúncia desse jeito, né, ainda mais, óbvio, ninguém é exagero, porque na real, sei lá, se a gente pega a Grada Quilomba, Rosana Paulino, são mestres, são artistas incríveis e que eu olhei muito, né, pra a obra delas. Mas ali naquele recorte que ela estava, ela nunca tinha visto, né, até para corrigir aqui, porque a gente felizmente hoje tem bastante trabalho assim.
E o retorno dela enquanto uma mulher negra, ela falou: "Realmente, assim, muitas pessoas que eu conheço nunca vieram comigo, né, no museu". Então, realmente é uma placa de denúncia e é uma placa da escuta, né, das escutas que eu tive, né, de pessoas que, sei lá: "Ah, não me candidatei a tal vaga porque não tem pessoas como eu naquele laboratório", sabe. Então, esse lugar de privilégio, assim, essa denúncia, acho que pra mim foi algo que e vale dizer, na mesma época minha mãe estava com a demência e ela já estava sem voz, né. Então e minha mãe viveu muitas violências na vida, né, enquanto mulher e um não lugar, assim, né, de uma mulher, negra, mas com a pele muito clara, assim. E a família do meu pai, com descendência italiana, sempre tratava a minha mãe com desdém, assim, né, então, e minha mãe com a pele muito clara mesmo, assim, né, acho que depois que eu comecei a estudar e mostrei a foto para um historiador, ele falou: "Nossa, sua mãe é negra", né, e óbvio que eu não tô como uma mulher branca, entendendo os privilégios dos meus fenótipos, eu não tô falando: "Ai, sou filha de uma mulher negra", mas eu vivi isso vendo a minha mãe, né, dentro de casa, só que eu não sabia o nome que isso tinha, né, depois que eu fui ter letramento. Então, essa placa ela foi muito um grito, então quando muitas pessoas veem, elas acabam sendo tocadas, porque ela é fácil de ser aqui é fácil de ser entendido, né, a sujeição, ela fica ali bem nesse lugar da arte contemporânea que às vezes a gente tem que explicar as camadas que estão ali. Mas eu acho que mais do que fazer para alguém, eu acho que eu fiz em honra a tudo que eu ouvi, sabe? Meio assim, eu queria dizer: "Eu ouvi, eu não consegui fazer o que eu queria, mas eu ouvi", sabe. Até me emociono, porque eu só queria poder dizer para aquelas pessoas: "Que merda, também tô, né, num recorte menor, também tô nesse bolo". Então, é para o outro. Eu acho que ela nasceu do outro, sabe. Ela nasceu desse acho que ela não tem um monte de coisa que não foi pra rua, porque é isso, né, a gente cria um monte, e aí você pega 4 dessas e leva, assim. Então, pra eu chegar nessa síntese, eu produzi várias outras coisas muito pesadas que eu falei: "Ah, eu não nem eu tô pronta pra botar na rua", né. É que tudo tem muito as coisas têm seu tempo, eu acho, né. E também que poderoso é tu trazer da linguagem escrita ou da palavra, que tem muito poder, pra interação. E também tem essa parte da arte que surge daí, né, que é a interpretação. Então, como a Paula perguntou, assim, eu acho que tem um pouco dos 2. Tem a arte que a gente tá dentro da nossa casa, do tudo que a gente viveu e a gente experienciou, e trouxe pra vida, mas tem também aquela arte que a gente bota pra interação ali, pra acontecer, pra viver, assim. É. E que Então tá pronta também, né, porque eu me sinto uma bebê com 44 anos criando, assim, né, e às vezes eu acho que eu tô fazendo uma coisa incrível. E aí o Sérgio fala: "Olha, tá imaturo". Aí eu falo: "Olha, tá imaturo mesmo, não acabou". Mas todo mundo tem que começar de um lugar, né, e tudo É. bem. mas que lindo isso, assim, tu compartilhar, porque tem que ter uma coragem, assim, pra te colocar isso pra rua, né. É. Ah, eu vejo muito isso dentro da arte. Obrigada por compartilhar. Não, Eu e também me sinto. os seus quadros também é muito gostoso, né, ouvir outra artista, assim, a técnica, o jeito como a matéria fala, né, porque me diziam isso: "Ai, a matéria fala com você", eu falava: "Gente, tá, eu já enquanto pisciana posso acreditar nisso, mas como que é isso, né?". E aí quando uma matéria fala contigo e fala: "Gente, posso criar algo a partir disso?". Tô louca, né. Eu tenho uma amiga que é da mesma área, ela tá nas artes agora, ela fala: "Ai amiga, vocês acham que eu tô louca?". Eu falo: "Ah, talvez isso seja o artista, ele faz achando tudo bem a loucura, sabe". Acho que é quase uma coragem de falar: "Tá bom, eu tô louca mesmo, mas não cabe aqui dentro e eu vou dar conta dessa loucura". E às vezes é um estalo, é uma coisa, é um material, é uma palavra, é uma conversa, uma coisa que vem e tu, tá, vou fazer uma coisa a partir disso aqui, é muito doido, assim.
E quando a gente, claro, tem duas aqui artistas que são artistas visuais em formas, formatos diferentes, mas visuais, mas eu acho que, mesmo se a gente estivesse falando de uma pessoa que é artista como músico ou um dançarino, né, também tem muito isso do sentir, né, que é o que vocês também estão trazendo da materialidade quando está trabalhando com materialidade, né. Ah, mas a tinta vai te dizer o que ela quer, né, e a argila vai te dizer o que ela quer ser, né? Como acho que é um pouco do que a Lê trouxe, que parece um papo muito doido. Não, como assim a argila vai me dizer o que ela quer ser? E aí, de repente, tu entra num flow e realmente tu consegue se conectar com aquela argila e entender o que ela quer ser. Eu, assim, num recorte, gente, eu tenho até um pouco de vergonha de dizer, mas assim, quando eu era bem mais jovem, eu dancei flamenco, né? Não, porque daí parece assim, ai, vai lá hora, né? Assim, mas não, né, gente, bem menos, bem menos. Mas Legal. assim, eu não sei Flamengo, mas porque, mas, enfim, por gostar de percussão, por ser uma curiosa, porque eu era sempre fui uma adolescente muito diferentona, eu acho que eu tinha 13 anos, tá? Assim, mais ou menos dos 13 até uns 15 anos. E eu dancei e cheguei a me apresentar e tal, mas assim, eu era muito péssima. Ai, que horror. Não, vai, tadinha de mim. Não, mas eu vou dizer uma coisa que eu escutei de uma professora, mas é isso, é aí que eu queria chegar, não na minha capacidade artística de dançarina. De uma professora que ela disse assim: "Olha, quando a gente assistia, né, sempre que vinha para Porto Alegre uma dançarina, a gente ia acompanhava, porque eu continuo gostando muito, né, do flamenco, acho uma dança, assim, incrível. E a gente via aquela coisa de fechar o olho e ir, sabe, aquilo parecia tão fácil, como que ela fazia isso, sabe? Será que tinha um passo pronto? Porque, claro, a gente tinha uma coreografia, eu tinha que seguir a coreografia, né? E eu sempre trazia muito isso para a professora, mas quando eles estão tocando ali, ela dançou do nada, né? Ou ela tinha uma coreografia. E ela falava assim, não, ela sente a música, Paula, quando uma dançarina, né, ela chega num ponto e ela dizia isso para mim, ó, quando tu esquecer a coreografia, é que tu vai começar a dançar, né? Eu, não, mas espera aí, eu assim, uma pessoa tão objetiva, pragmática que eu sou, eu dizia, não, mas é que eu tenho que decorar a coreografia, tu não tá entendendo? Ela disse, não, precisa decorar, mas tu precisa esquecer a coreografia, né? Quando tu realmente conseguir esquecer, tu vai dançar. Então eu acho que isso que eu ouvi, eu não consegui chegar nesse ponto. Mas eu acho que Mas uma eu coisa. achei tão lindo e eu carrego isso para minha vida, sabe? E essa é sobre entrar nesse flow, né, gurias? E assim, é sobre o que vocês falaram da materialidade, é realmente entender e se conectar tanto com o que é aquele material, seja tinta, seja o tipo de tinta, a textura, etc., para entender a técnica direitinho para depois poder esquecer tudo. É isso também. Eu acho que É. tem um pouco. Quer falar primeiro, Ti? Não, não, fica à vontade. É, para mim, assim, o que eu vejo é esse falar com a matéria, você está pesquisando algo, né? Então, eu estudo bastante sobre artistas que falam sobre esses silenciamentos, né, sociais. Ah, então, eu tô com uma pesquisa nova que é sobre fragmentos. Eu quebrei um vaso e a partir desse vaso, por coincidência, ele fez alguns formatos do que me remeteram ao Brasil. Aí eu falei, nossa, Brasil, Latina, olha tudo que a gente está vivendo. E isso, aquelas formas se conectaram com tudo que eu estava pesquisando, né? Então, aquela forma trouxe um sentido para mim, né? Bom, óbvio, de novo, né? Na área que eu tô atuando mais, eu vivo todo dia a forma, olho padrão, grid, né? Hoje eu fico assim, nas artes, o meu maior desafio é sair do grid, porque tudo eu quero botar num grid, sabe? Assim, e a Rafa e o Sérgio falam, esquece o grid aqui. Então eu tô, por exemplo, eu vou para a tela, por exemplo, para sair do grid, mas essa história que a matéria fala com você é muito, eu não sei, para mim eu tenho ali um repertório e aquilo ganha um significado. Ele passa a ter um sentido, né? E aí agora eu tô com uma pesquisa que eu tô entrevistando as pessoas a partir de cacos. E que foi o vaso que quebrou, que esse já formou uma máscara para mim, né? Então,
tô criando uma poética em torno disso, mas isso vem de um repertório, né, assim, então, para mim é um encontro, assim, sabe, esse falar da matéria é algo que é uma cor que te encontra, né, então, sei lá, eu vou de repente colocar num caco o azul que roubaram lá do Egito, né, e que depois vão falar que é um pigmento sofisticado, usado no Renascimento, você fala: "Não, assim, ó, vale dizer que tem muita cor e muito pigmento que foi roubado lá atrás, né. Todo mundo esqueceu que o Egito produziu. E o azul mais belo, o pigmento mais lindo do azul mais sofisticado foi produzido no Egito, não foi a Igreja Católica que financiou. Não tô, assim, não tô falando nada aqui dos renascentistas, porque tem muita técnica, tem, né, tem muito aprendizado, tem um legado. Mas também olhar para eu posso pegar um caco e colocar aquele azul. Eu tô atribuindo um significado diferente àquilo, sabe. Então, essa matéria e essas pelo menos para mim, tem a ver com esse repertório que eu vou isso, né, é o sentir, mas também é o significado, é o que eu busco narrar ali, sabe. Se a pessoa vai chegar nisso, a gente realmente não tem controle, né, mas eu acho que vem muito dessa pesquisa. Mas acho bem legal o que vocês falaram, assim, porque me remete muito, assim, à matéria muitas vezes são coisas que fogem do nosso controle, né. Eh, Até lembrei de uma tela que eu estava produzindo esses tempos, e eu não sou uma artista muito do abstrato, né. Agora que eu tô meio que adentrando esse mundo, inclusive na tela da Pau. É. Mas como a matéria muitas vezes foge do nosso controle, tu usa água para uma tinta, tu vai ter que escorrer, tu não sabe como é que vai escorrer. E aí tu vai ter que dar sentido para aquele escorrido. Eu acho que é muito isso, assim, a gente dá sentido para aquilo que a gente não consegue controlar, assim, a gente, hã, justamente, os cacos, tu não sabe como é que vai quebrar, não sabe de que maneira que vai quebrar, né. Então tu olhar aquilo e tu ver e dar um significado para aquilo, tu botar uma poética em cima, tu colocar enfim, alguma história, né. Interessante, mas realmente a gente não sabe como vai chegar, mas a gente criar algo a partir daquilo ali, é bem interessante isso. Ai, gurias, olha, assim, a gente nunca consegue prever, assim como na arte, para onde que eu vou caminhar com a minha conversa aqui. Eu quero agradecer demais vocês por terem trazido, tanto sentido, eu nem imaginava que a gente ia conectar tanto, né, mas vocês, conectaram muito, assim, com o meu propósito mesmo aqui, né, do Garimpando Sentido, que é a gente, tentar encontrar, as histórias, né, e esse sentir juntas. Eu espero que as pessoas que estejam com a gente, apesar de a gente ter falado algumas coisas que eu espero conseguir na edição colocar para elas verem também, mas que tenham escutado e talvez internalizado e tenham pensado no sentido dentro de si. Eu comecei aqui, né, dizendo do quanto eu me sinto responsável, mas também um pouco não responsável, não vou dizer irresponsável, né? Porque eu acho que daria outra conotação, mas corresponsável, né? Então, melhor assim, daquilo que eu trago aqui, porque vocês que estão do outro lado, né, vocês aqui comigo na mesa, ou quem está me ouvindo, enfim, vai construir as suas narrativas e os seus sentidos. Eu quero agradecer demais vocês por terem amarrado essa história com arte, com fazer artístico de vocês. Obrigada demais. Eu sempre termino pedindo, né, que as pessoas falem talvez uma indicação ou algo que tenha faltado aqui, né, na conversa. Então esse é o convite que eu faço aqui para você. Eu acho que eu não sei se faltou, mas acho que se puder deixar uma mensagem é para retomar a escuta do corpo, sabe. Sair desse automatismo, e escutar mais o corpo, sabe. O que o corpo pede, né, assim, então acho que o meu corpo tem pedido a arte, esse momento, né, então o que teu corpo pede para além de tantas coisas? São coisas pequenas, né. Então acho que, já que a gente tá no garimpando sentido, né,
retomar o sentido da vida, porque às vezes no dia a dia a gente perde mesmo. A arte é um deles, tem vários outros. Então, que sentido que seu corpo está pedindo, né? Que belíssimo convite, Ale. Eu acho que eu só posso contribuir dizendo que dentro da arte a gente faz tanta pesquisa, seja visual, seja narrativa, a gente acaba ficando tão imerso, né? E como a Lei disse, às vezes a gente deixa de se ouvir, né? A gente fica um pouco perdido naquilo tudo. Então, ouvir muito o que tá dentro da gente, assim, porque acho que se ouvindo a gente consegue transbordar mais, né? A gente consegue traduzir aquilo que a gente tá vendo com o nosso olhar. Então, acredito que seja isso. Olha só, que lindas. Busquem sentido e busquem se ouvir mais. Pronto. Que bom que vocês vieram.